A gravação foi iniciada. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma sustentação oral. O patrono já está presente. O processo é da SPAL, o relator, doutor Adolfo Bergamini. Doutor Tássio, bom dia. Eu pergunto, senhor, doutor Tércio, perdão. O senhor abre mão do relatório? Basta um resumo da acusação? Ok. Doutor Bergamini, por favor. Só um segundo, meu mano, peraí. Bom, deixou de pagar ICMS no montante de 12 milhões e pouco, no período de 17, conforme demonstrativo, apurado em levantamento fiscal, realizado com base no 509A do RICMES. O contexto de fundo são operações de aquisição de xarope de refrigerante da Coca-Cola, que está na Zona Franca, para ser envasada aqui em São Paulo pela SPAL. É essa operação em questão, meu irmão. Muito obrigado, doutor Bergamini. Doutor Tércio, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutores Adolfo, doutor Marcos, doutora Mara. É sempre um prazer estar aqui com vocês para discutir questões tributárias. Hélio, muito obrigado aí por toda a ajuda. Eu gostaria inicialmente de contextualizar sobre o que nós trataremos hoje. Nós trataremos aqui de aquisições feitas pela SPAL, vindas da empresa Recofarma, em que, com base nas notas fiscais dessa operação, a SPAL se creditou do valor do ICMS incidente na operação. E vale já, desde cara, mencionar que, em momento algum, se questionou o crédito que foi escriturado aqui pela SPAL. O que se questionou foi ter ocorrido um suposto superfaturamento na operação e, consequentemente, no faturamento e emissão das notas fiscais pela Recofarma. Então, a questão toda gira em cima do que aconteceu na Recofarma. E o que fez a fiscalização? A fiscalização tomou emprestada uma operação que foi feita pela Receita Federal e, com base nessas informações, no final do ano passado, e esse auto aqui nós estamos falando, ele foi lavrado em 14 de dezembro, ela rapidamente tomou como boas as manifestações tidas nessa fiscalização e optou, naquele momento, em dezembro do ano passado, por imediatamente lavrar o auto de infração. E tem um primeiro aspecto aqui que eu gostaria de ressaltar, que é a questão da decadência. Que é uma questão, preliminar de mérito, mas eu gostaria de já trazer essa questão, já que ela pode abreviar o próprio julgamento. Estamos falando aqui de operações de 2017. E, a nosso ver, aqui se aplica imediatamente o 150, parágrafo 4º, portanto, a quase totalidade aqui desse lançamento estaria fulminado pela decadência. Tá? A nosso ver, e como eu vou logo mais explanar, não se aplicaria em hipótese alguma aqui o 173.1, porque aqui não há dolo, fraude por parte de SPAL, não há nada disso, portanto, aqui deveria ser aplicado o 150 e a gente já fulminaria a totalidade praticamente desse auto de infração. Mas vamos avançar um pouco nessa discussão. O que nós temos aqui? Uma alegação de que a Recofarma teria superfaturado as suas vendas. E teria superfaturado essas vendas com base no que menciona a fiscalização, com base no que foi apurado pela fiscalização federal. Não houve aqui, por parte da fiscalização do Estado de São Paulo, uma ampla avaliação e investigação do que aconteceu na Recofarma.
ela simplesmente recebeu essas manifestações e ela optou, aqui é importante, ela optou por se valer de presunções para fundamentar o que ela fez em seguida, que foi um arbitramento. E arbitramento com base no dispositivo do regulamento do ICMS, que fala e permite o arbitramento quando há uma suspeita fundada de que as notas fiscais da operação não retratam o valor correto. Com base nesse, a meu ver, nessa história fantasiosa, a fiscalização impôs e ela fez um arbitramento, e aqui também já passando para o lado do arbitramento, ela fez um arbitramento com base em fator de correção e base em valor de referência, em que ela utiliza valores de exportações. Quer dizer, não há nenhuma compatibilidade do que nós estamos falando aqui no caso concreto. Estamos falando de vendas no mercado interno, vendas aqui dentro do Brasil, e ela adota, para fazer esse arbitramento, esse padrão de referência. O que nos pareceu aqui até mesmo, é que até por falta de tempo aqui, já que estamos aqui falando, a nosso ver, de que houve decadência, eles tomaram por bom o que foi feito numa fiscalização federal e já passaram aqui a usar para apurar uma suposta base, partindo desse pressuposto de que, dessa suspeita infundada, para arbitrar um valor. E arbitrar um valor da nota fiscal da operação feita pela Recofarma, na qual a recorrente aqui, SPAL, não tem a menor ingerência. SPAL não tem qualquer tipo de ingerência sobre a precificação que Recofarma faz. O que SPAL tem é um contrato que autoriza ela, é um contrato de fabricação no qual ela se obriga a fabricar, e nesse contrato há nele várias cláusulas de direitos e obrigações, celebrado com a Coca-Cola, em que ela simplesmente recebe esses insumos, recebe da empresa que é determinada pela Coca-Cola, e nesse caso foi a Recofarma, ela recebe esses insumos, que no caso concreto é um concentrado, é um xarope, ela recebe isso para fabricar a Coca-Cola. E para, em alguns pontos até do auto de infração, busca alegar a fiscalização que a SPAL receberia valores e que esses valores são indiciários de um superfaturamento. Esses valores que a SPAL recebe, que são incentivos de venda, numa relação comercial independente, é a coisa mais comum do mundo, vocês sabem bem disso. É um incentivo de venda, é para publicidade, que, para o que nós estamos falando, quem vai falar que Coca-Cola não tem publicidade o tempo inteiro? E é incentivo de venda que a fabricante recebe para esse produto, que evidentemente ela não tem sequer a menor ingerência e controle do preço de venda praticado pela Recofarma. Então, o que nos pareceu aqui também é, não há nenhum outro indício, não há nenhuma outra fiscalização envolvendo essa empresa Recofarma para que fosse apurada lá qualquer questão que foi aqui alegada. Ou seja, aqui se presumiu algo e se espera que a recorrente, que não tem nenhuma ingerência sobre a situação, seja punida, não pelo crédito, hein? Porque a fiscalização fala que o crédito aqui é legítimo, mas por um superfaturamento eventual que teria ocorrido e com base em premissas, a nosso ver, equivocadas, arbitra aqui o valor para fins de incidência do ICMS. A nosso ver aqui, não tem nenhuma caracterização de dolo, não tem nenhuma caracterização de fraude, não há nada aqui que demonstraria qualquer ingerência. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é total liberdade das partes, autonomia das vontades aqui, e as partes pactuaram livremente aqui as condições. Então, temos aqui situações claras, estão retratadas aqui no processo, e, a nosso ver, é inaceitável essa alegação a prejuízo aqui da recorrente, que agiu o tempo todo de boa fé. E o único ponto que ela fez foi se creditar do valor das notas idôneas, claramente idôneas, a nosso ver, em relação ao preço que foi praticado pela Recofarma. Preço esse que a Recofarma tem plena liberdade. E sabemos aqui
que esse concentrado tem por trás um segredo industrial enorme, centenário, e que a engarrafadora, a fabricante, não tem a menor ingerência sobre qualquer ponto ligado ao valor específico que foi praticado. Então, o que se espera aqui, em primeiro lugar, é que se reconheça a decadência, indo adiante, que não se permita, que não se legitime esse arbitramento feito com base em várias presunções que, a nosso ver, são incorretas e não retratam a realidade praticada aqui nas operações, que se respeite a autonomia e a independência das partes aqui e o contrato de fabricação que foi celebrado, que é um contrato válido, legítimo e é muito praticado por todo o mercado. Não tem nada de errado nesse contrato que foi feito aqui entre as partes. E, por fim, gostaria também, caso se entenda o que aqui apenas para argumentar, tem-se também aqui a imposição de uma multa, a nosso ver, plenamente confiscatória e que, com base no que o Supremo já decidiu várias vezes, inclusive agora, em decisão recente de lavra até do ministro Toffoli, que ainda está sendo julgado, mas o Supremo já reconheceu que não há possibilidade dessa multa ter caráter confiscatório. Então, são esses pontos que eu trago. Eu fico à disposição para qualquer outro esclarecimento e peço aqui o provimento do recurso ordinário da SPAL. Muito obrigado, fico à disposição. O senhor está no mudo, doutor Belmar. Opa, muito obrigado. Me desculpe, eu tinha agradecido ao senhor pela sustentação oral. E vamos aos questionamentos. Doutor Bergamini, relator, algum questionamento ao patrono? Tenho sim. Doutor Décio, o caso é complexo, o senhor sabe mais do que ninguém sobre ele. Eu não trouxe meu voto hoje porque tinha algumas perguntas a fazer. Então, é dito ao longo do processo que existe um planejamento tributário abusivo, caracterizado pela manipulação de preços e, portanto, de bases de ICMS para que aqui houvesse um crédito a maior. Inicialmente, não faria muito sentido, porque se eu tenho preço maior, eu tenho pagamento maior. Mas o que está dito ali ao longo da fiscalização é que a composição do preço não condiz com o que é pago efetivamente pela SPAL, porque teria algumas verbas ali de royalties e tudo mais, que no final haveria um ajuste contábil e o preço efetivo pago pela SPAL seria outro que não aquele documentado na nota fiscal que corporifica a base do ICMS. E isso não ficou muito claro para mim no processo, seja no âmbito da fiscalização, seja na defesa que vocês apresentaram. Então, eu pergunto ao senhor, de modo bem objetivo, a composição do preço lançado na nota fiscal como valor da mercadoria, que, portanto, é base do ICMS, é exatamente o mesmo do valor pago efetivamente pela SPAL à fornecedora da Zona Franca de Manaus? Sim, a pergunta é boa, até para que a gente esclareça todos esses aspectos. Em primeiro lugar, eu escutei a menção que o senhor falou, que há a alegação de que teria havido pagamento de royalties. Isso não existe, hein? Não há qualquer tipo de pagamento feito pela SPAL a esse título, até porque não há uma relação em que haja qualquer tipo de royalties devido. Realmente, SPAL pagou o valor efetivamente faturado, e o que até surpreende na questão do planejamento é que se ela pagou a mais e se a própria Recofarma recebeu mais e tributou, a gente não consegue nem visualizar onde teria aqui algum tipo de planejamento tributário. Então, respondendo à pergunta, foi sim pago o valor total que está na nota fiscal, que é o valor que foi creditado pela SPAL, e inexiste qualquer outro pagamento a título da alegado aí royalties. O que aconteceu só foi, como eu menciono, está previsto no contrato de fabricação, são valores recebidos de incentivo de vendas, que é caráter meramente comercial e que é utilizado para marketing. É só isso, marketing e publicidade. Como funciona esse incentivo de vendas? Porque existe algo parecido com isso quando a gente fala de PIS e COFINS de concessionárias de veículos, né? As montadoras dão incentivo de vendas para as concessionárias, para que caso a venda seja abaixo do custo do veículo, as montadoras completam com depósito de dinheiro o valor da venda abaixo do custo para o custo, né?
Como que é esse incentivo de marketing, de venda que vocês têm? É algo parecido com isso? Quer dizer, a Coca-Cola deposita algum valor na conta da SPAL para suprir alguma deficiência de mercado de preço praticado ou não? Como funciona Não, isso? não. É um pouco diferente da relação mencionada, que é inclusive uma relação um pouco diferente. Eu tenho conhecimento como funciona, porque eu advogo para algumas montadoras. Lá você tem uma relação comercial, mas por trás tem aquela lei Renato Ferrari, que ela protege ali o hipossuficiente, que é a concessionária. Então, ela tem algumas... A lei lá prevê algumas cláusulas e algum pagamento obrigatório lá. Se não me engano, até o percentual é 7,5%. Aqui é diferente. Aqui é plena liberalidade das partes. Nós não temos aqui uma relação temos hipossuficiência porque a SPAL apenas engarrafa e não detém essa fórmula. Quer dizer, ela fica, de certa forma, à mercê do preço veiculado pela The Coca-Cola Company e pela Ricofarma, por conseguinte. Mas aqui ela recebe, e há na previsão no contrato, que a partir de um determinado volume de vendas, ela vai receber um incentivo em dinheiro para que ela possa fazer essa publicidade. Mas são coisas paralelas, não se cruzam. E o volume de venda, só para esclarecer, aqui são volumes que ela vai atingir, porque, como a gente sabe, não é novidade para ninguém, a Coca-Cola é uma das bebidas mais tomadas do mundo. Então, não há dúvida de que ela vai ter mercado para isso. Então, esses montantes vão ser atingidos. Então, essa publicidade vai ser feita com base nesse incentivo financeiro. Esse era o meu terceiro ponto, quer dizer, esse incentivo de venda já é conhecido contratualmente, mas ele já é esperado que ocorra mês a mês, inclusive em composição de valores, quer dizer, eu espero que eu vou receber uns X reais nesse mês a título de incentivo de vendas. Eu diria que é provável que seja atingido, quase sempre atingido, mas lembrando que a gente está num país que a economia é muito volátil. Então, é provável. Espera-se que seja atingido. Espero que eu tenha. Aliás, é um incentivo. O contrato quer que a fabricação aumente, que eu tenha mais venda. Então, é natural que haja esse incentivo financeiro e é natural que ele ocorra. Sim, isso é prática de mercado. Em toda a relação que nós temos similar em outros segmentos, isso acontece. No varejo, com supermercados, isso é bastante comum, entre o atacadista e o supermercado, entre os fabricantes com o atacadista e o supermercado. Esses incentivos de venda, como a Sete mencionou para PIS e COFINS, muito comuns. Então, isso é comum. O que surpreendeu foi o fato da fiscalização levantar isso como se fosse alguma coisa anormal. Nos parece aqui que a fiscalização desconhece como funciona o mercado e a economia. Obrigado, viu? Não tenho mais pergunta nenhuma, Brumar. Satisfeito. Muito obrigado, doutor Bergamini. Representação fiscal. Sem questionamentos, senhor presidente. Obrigado. Aqui, doutora Mara. Não, não tenho nenhum questionamento. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Sem questionamento. Muito obrigado. Doutor Bergamini, o senhor havia sinalizado que vai retirar o processo de pauta? Já pode, se você quiser, já pode devolver para a pauta para ir para a semana que vem. Doutor Tércio, o doutor Bergamini vai produzir o voto dele possivelmente para a próxima sessão. Tá? Acompanhe, por favor. Tá ok, muito obrigado, eu aguardo. Muito obrigado. Senhores, muito obrigada também pela disponibilidade de assistir o julgamento. Um excelente dia para todos. Ela é sempre bem-vinda. Obrigado. Até logo, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Doutor Bergamini, então eu estou devolvendo o processo para a pauta, ok? Combinado. Mas, de qualquer maneira, passa para a doutora Fabiane um número certinho para que ela possa agendar, tá? Ok, combinado. Está lento aqui o empate. Muito bem. O próximo processo, nós temos agora o processo da Cargill, que eu sou o relator. Vou por ele.
Muito bem. Aqui é recurso de ofício e recurso ordinário. Eu já aviso que eu já antecipei o voto para todos os membros da Câmara. Então, primeira acusação, crédito indevido relativo a serviço de transporte tomado de empresa do Simples. A segunda acusação é crédito indevido também por escrituração em duplicidade. O terceiro é crédito indevido também por ter sido escriturado valores ICMS maiores, superiores aos destacados. A quarta acusação é falta de escrituração de documentos de entradas, e a quinta também. Aqui nós temos sustentação oral, né, doutor Marcos? Isso. Doutor Marcos? Oi. Tem pedido de sustentação oral da Fazenda. O senhor vai fazer? Exato. Perfeito. Eu vou inserir uma manifestação. Tá. Então, só um minutinho, deixa eu só registrar aqui a sua sustentação oral. Ok. Tudo bem, registrado a sustentação oral, já fiz o resumo das acusações. Doutor Marcos, por favor. Quanto ao recurso de ofício, os itens 4 e 5, a gente vem reiterar aqui o nosso parecer. As acusações são de falta de escrituração de documentos fiscais de entrada em operações tributadas, item 4, e não tributadas, item 5. Foi comprovado nos autos que a escrituração foi feita extemporaneamente. Inclusive, o próprio FR autuante, ele reconheceu a extemporaneidade da escrituração desses documentos fiscais e retirou da acusação os documentos apresentados até o início da ação fiscal. Entretanto, o nosso parecer, ele vem no sentido contrário, dizendo que se trata de uma infração formal, a falta de escrituração, pois o regulamento ele coloca um prazo de 5 dias para a escrituração, e o que não foi obedecido, apesar de, no início da ação fiscal, haver sido escriturados temporariamente os documentos. Tá? E eu só vou reiterar aqui na nossa manifestação esse posicionamento, colocando uma decisão nesse sentido. Seria só isso, doutor Vilmar. Ok, então, Obrigado. muito obrigado, doutor Marcos. Eu vou passar direto ao voto, fazer um resumo, porque você já conhece. A decisão a qual julgou procedentes os itens 1 a 3, que é de crédito indevido, e parcialmente procedente os itens 4 e 5, que é de falta de escrituração. O recurso de ofício. Eu estou mantendo a decisão ACOR, que afastou parcialmente a acusação, porque a própria autoridade fiscal autuante entendeu que parte das operações foram escrituradas, embora tempestivamente. O posicionamento da recorrente em recurso de ofício à Fazenda Pública praticamente muda o objeto da autuação, que a autuação é de falta de escrituração. Aí, em relação a essa parte afastada, a Fazenda passa a alegar que foram escrituradas extemporaneamente, ou seja, questiona falta de escrituração, atraso na escrituração. Mas o objeto da acusação é deixou de escriturar.
Se o fisco admite, a autoridade autuante admite que foram escriturados extemporaneamente, portanto, perdeu o objeto, nesse ponto, a acusação. Para admitir a tese fazendária, teríamos que mudar o objeto da acusação para atraso de escrituração. Não é o caso. Então, por isso, eu estou negando provimento ao recurso de ofício. E quanto ao recurso ordinário, eu estou conhecendo dele parcialmente e negando provimento também. Aí eu digo que não conheço da alegação relativa aos juros, onde o autuado pleiteia a aplicação da taxa Selic. O auto já foi lavrado quando já vigia a taxa Selic no estado de São Paulo. Então, não conheço o recurso nesse ponto por falta de interesse de agir. E no mais, como eu já adiantei a vocês, estou negando o provimento porque eu não vi nada aqui no recurso que me permitisse, ao menos, fazer alguma agir diferente do que a decisão acorda, né? Na verdade, o recurso é muito simples, muito objetivo, não questiona praticamente quase nada, então o mérito não foi atacado em nenhum momento, seja na defesa quanto no recurso, então estou negando o provimento conforme adiantei, já está registrado, em discussão, agora da outra representação fiscal, sobre o recurso ordinário. Doutor Marcos, alguma consideração sobre Não, o não, recurso sem ordinário? considerações, senhor presidente. Obrigado. Ok, muito obrigado. Doutor Adolfo? Ok, obrigado, doutora Mara. Muito obrigado. Acompanho. Doutora Fabiane. Eu acompanho o voto. Ok. Doutor Marcos, eu concedi o seu pedido de manifestação. Junte, por favor. Tá. Registrada a manifestação da representação fiscal, encerrando debates, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, doutora Fabiane, maestra, são 2 processos. Vamos começar no final 516, doutora Fabiane. Pode ser? Sim, Por favor. eu vou registrar o voto. Uhum. Os 2 processos têm a mesma infração, crédito indevido de documentos fiscais inidôneos. A diferença de um processo para o outro é a empresa que supostamente emitiu os documentos fiscais. O contribuinte a recorrente alega boa-fé, mas quanto ao mérito não apresenta provas de pagamentos, tratativas comerciais, quanto ao mérito não houve qualquer prova juntada. As alegações são de multa confiscatória, que eu afasto pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009,
alegação sobre a taxa Selic, que já foi calculado, o AIN já foi calculado pela taxa Selic pelo período, a alegação de que deveria ser utilizado uma instrução CAT 1068, mas também não é o caso, a menção que é feita por dessa instrução. Alegação nova essa, né? Não se aplica para o crédito indevido, né? O item mencionado. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância, estou negando o provimento ao recurso. Perfeito. Nós estamos no final 516, certo? Isso. O final 516, a empresa que teve a inscrição declarada nula por inexistência do estabelecimento é a empresa JCF Comércio, distribuição de produtos. A senhora já adiantou o voto para a Câmara também? Então, podemos... debate, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Amara. Também não, acompanho. Muito obrigado, doutor Bergamini. Acompanho também. Eu também acompanho. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Fabiana, vamos ao final 519. Vou registrar esse voto. Só Então, muda agora o inidôneo, né? Isso, agora a empresa supostamente emitente é a Fortress. Registre o voto, por favor. As alegações são as mesmas. Então, pelo dever de ofício, alguma consideração, representação, demais juízes? Ok. Eu registrei o voto também, recurso ordinário não provido. Perfeito. Quórum. Não tá, agora. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem. Quanto ao processo da Santa Mônica de minha relatoria, conforme eu havia antecipado para vocês, eu já retirei de pauta. Ok? Muito bem. Com isso, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, podemos encerrar a live.